Esse filme retrata lindamente o amor entre uma professora e um aluno. A história mostra como esse sentimento se desenvolve entre os dois e até onde esse vínculo pode chegar. Vamos começar. Lila é uma professora de 38 anos que recentemente se divorciou. Enquanto viaja de trem para algum lugar, vemos Smith sentado sozinho em seu quarto, parecendo nervoso e perdido em pensamentos. Enquanto isso, Lila chega à sua nova escola, onde a diretora a recebe e a apresenta à equipe. Ela também recebe informações sobre a turma que irá lecionar. Acontece que Smith está exatamente nessa classe. No entanto, a primeira impressão que um tem do outro não é nada marcante, pois Smith é muito quieto e quase não fala. Após o horário escolar, vemos a família de Smith, que é extremamente preocupada com ele. Seu irmão mais velho está preso por contrabando e seus pais têm medo de que Smith siga pelo mesmo caminho. Por isso, continuam mudando ele de escola na esperança de melhorar seu desempenho acadêmico, mas sem sucesso. Eventualmente, frustrado com a situação, Smith foge de casa e começa a fazer as mesmas coisas que seu irmão fazia: lidar com drogas e transportar mercadorias por dinheiro. No entanto, ele não faz isso para si mesmo. Seu maior sonho é garantir uma boa educação para sua irmã mais nova, já que seus pais não têm condições financeiras para isso. A história continua, e no dia seguinte, Lila não dá muita atenção a Smith. Depois da aula, um colega de trabalho que atua como assistente social na escola se apresenta a ela e a convida para almoçar, convite que ela aceita. Enquanto isso, Smith e seus amigos conversam sobre a nova professora. À noite, Lila se sente solitária e com saudades da mãe, então decide ligar para ela. Durante a conversa, seu irmão também entra na chamada. Do outro lado, Smith chega tarde em casa e sua mãe o aconselha a parar de andar com más companhias e a fazer melhores escolhas. Smith, irritado, explode de raiva e vai direto para o quarto. No dia seguinte, após a aula, Smith se aproxima de Lila e pede ajuda para escrever uma redação. Ela pergunta qual é o tema, mas Smith responde que é algo pessoal e que não pode compartilhar. Lila, tentando criar um vínculo com seus alunos por ser nova na escola e ainda não ter muitas conexões, sugere que ele lhe diga o que gostaria de saber sobre ela. No entanto, Smith não diz nada e sai da sala. Lila o segue pensando que ele possa estar chateado, mas Cheyenne, outra professora, a interrompe e a aconselha a não perder tempo com esses alunos, pois, segundo ela, eles nunca chegarão a lugar algum. Lila, no entanto, continua determinada a tratar bem todos os seus alunos e a manter uma relação amigável com eles. No dia seguinte, ela decide analisar os dados pessoais dos alunos coletados no processo de matrícula e descobre que Smith é um novo aluno que foi expulso de sua escola anterior por se envolver em brigas frequentes. Mais tarde, Lila reúne a turma e pede para que recitem os poemas que escreveram. Quando chega a vez de Smith, ele declama sua poesia, e Lila fica completamente imersa em suas palavras. Ela não entende exatamente as emoções que sentiu, mas algo nela foi tocado. Após entregar sua lição de casa, Smith se prepara para ir embora, mas Lila o chama para elogiá-lo. Ela diz que ele deveria compartilhar os sentimentos que carrega dentro de si com alguém, pois isso o faria se sentir melhor. No entanto, Smith não é do tipo que fala muito sobre si mesmo com os outros. Mais tarde, ao chegar em casa, Lila encontra os papéis do divórcio enviados por seu ex-marido. Alguns dias depois, Andrew, um instrutor de salsa, convida Lila para jantar naquela noite. Como ela não tem ninguém especial em sua vida no momento, aceita o convite. Dia seguinte, na escola, vemos pela primeira vez um momento mais descontraído entre Lila e Smith. Ele compartilha algumas coisas sobre si antes de ir para casa. Mais tarde, Lila vai ao encontro com Andrew. Ela se diverte bastante com ele, mas enquanto dançam, Smith a vê de longe. Ele não a interrompe, apenas observa à distância. No dia seguinte, ao chegar na escola, Lila percebe que Smith estava saindo de sua sala. Quando o expediente termina, ele volta correndo para se desculpar com ela. Lila o tranquiliza, dizendo que ficou na escola até mais tarde apenas para ajudá-lo, pois percebeu que ele não estava bem. Brincando, Smith responde: "Bebi demais na noite passada." Surpresa, Lila pergunta o que ele quer dizer com isso. Smith então confessa que a viu no bar na noite anterior. Lila ri e pede que ele não conte a ninguém sobre isso. A conversa segue de maneira leve, criando um momento de cumplicidade entre os dois. Mais tarde, naquela noite, vemos Lila conversando com sua mãe sobre o encontro com Andrew, quando de repente, Smith aparece à sua porta. Ele parece ter sido brutalmente espancado. Imediatamente, Lila pede para que ele entre, cuida de seus ferimentos e pergunta o que aconteceu. No entanto, Smith não diz nada e tenta ir embora. Lila o impede, dizendo que já está tarde e se oferece para levá-lo para casa.
No caminho, o silêncio entre eles carrega um peso emocional, deixando claro que há muito mais acontecendo na vida de Smith do que ele está disposto a compartilhar. Lila tenta perguntar sobre a família de Smith, mas ele evita responder. Quando param, ele sai do carro e a chuva cai forte lá fora, tornando o clima surpreendentemente bonito. Inicialmente, Lila hesita em sair, mas depois de um tempo, ela finalmente pisa para fora do carro. Ao vê-la ali, Smith pergunta se ela poderia ensiná-lo a dança que estava fazendo no bar. Ele se aproxima, mas Lila rapidamente se afasta e volta para dentro do carro. Antes de deixá-lo em casa, ela explica que é melhor se o relacionamento deles permanecer estritamente como professora e aluno. Smith não responde nada e apenas vai embora. No dia seguinte, Lila evita dar atenção a Smith, algo que ele logo percebe. Ciente disso, decide não incomodá-la e volta para casa. Lá, sua mãe vê suas notas, que melhoraram significativamente, e se sente muito orgulhosa. Feliz por ver o filho finalmente focado nos estudos, ela comenta que está satisfeita com o progresso dele. Smith responde que tudo isso se deve à sua nova professora, que tem ajudado bastante em sua aprendizagem. Ouvindo isso, sua mãe sorri e diz: "Ah, então eu preciso conhecê-la algum dia?" Mais tarde naquela noite, Lila sai para outro encontro com Andrew, mas coincidentemente, Smith também está no mesmo local. Durante o encontro, Lila começa a se entediar e a se irritar com as perguntas intermináveis de Andrew. Aproveitando um momento de distração, ela se levanta e vai ao banheiro. Quando sai, Smith está esperando por ela. Sem hesitar, ele a beija. Lila, incapaz de se conter, retribui o beijo e percebe que está começando a se apaixonar por ele. No entanto, logo percebe o erro que está cometendo e rapidamente volta para sua mesa. Enquanto isso, Andrew, agora sozinho, é abordado por Cheyenne, que começa a falar sobre Smith e Lila de uma forma sugestiva, tentando fazer Andrew se voltar contra eles. Mais tarde naquela noite, Smith vai até a casa de Lila, mas encontra o portão trancado. Ele insiste várias vezes até que ela finalmente abre. Ele garante que não está ali para causar problemas, apenas para confessar o que sente por ela. Lila, no entanto, o avisa de que estar próximo dela só lhe trará problemas. Mesmo assim, os sentimentos entre os dois são fortes e inevitáveis. Em meio a essa tensão, acabam se entregando ao desejo e compartilham um momento romântico. Na manhã seguinte, Lila pede a Smith que prometa que não contará a ninguém sobre o que aconteceu entre eles. A cena muda para a escola, onde Lila está sentada sozinha. Cheyenne se aproxima e anuncia que agora está namorando Andrew. Lila a parabeniza e parece genuinamente feliz por ela. Enquanto isso, Smith pega dinheiro emprestado de seus amigos contrabandistas e retorna à escola. Quando Andrew encontra Lila, ele pergunta sobre sua mãe. Apesar de gostar dela, Andrew tem seus próprios motivos para se afastar e Cheyenne parece ser uma escolha mais sensata para ele. Smith aparece na escola e convida Lila para sair. E ela aceita, o que deixa Andrew incomodado e com um leve toque de ciúmes. Mais tarde, na sala de aula, Smith presenteia Lila com um colar de ouro que comprou com o dinheiro emprestado. Lila adora o presente. Ele então a pede em casamento, mas ela apenas sorri e não responde. Quando Smith tenta beijá-la, Lila o impede, lembrando que, em público, eles precisam agir normalmente para evitar suspeitas. Apesar disso, continuam aproveitando o tempo juntos longe da escola, saindo para comer e se divertindo. O romance floresce, mas nenhuma história de amor está completa sem desafios. Os dois decidem fazer uma viagem para fora da cidade. Lá, tiram fotos juntos e compartilham conversas mais profundas. Durante esse momento, Smith finalmente se abre sobre sua família. Ao retornar para casa, alguns de seus amigos contrabandistas o confrontam sobre o dinheiro que ele pegou emprestado. Eles lhe dão um endereço para fazer uma entrega, mas Smith já havia decidido abandonar esse tipo de vida. No entanto, ele não tem coragem de dizer isso a eles. Mais tarde, a mãe de Smith encontra algumas fotos dele com Lila no celular, sem saber que ela é a professora de seu filho. A mulher fica feliz ao ver que Smith aparentemente encontrou alguém especial. No dia seguinte, durante o horário do almoço, Lila visita Smith para pegar um arquivo. Ele a tranquiliza, dizendo que o que aconteceu entre eles não mudará a amizade deles e que ainda a vê como uma grande amiga. Lila sorri e sai. No entanto, tudo começa a desmoronar quando a mãe de Smith vai até a escola para uma reunião com os professores. Durante o evento, ela vê Lila conversando com outros pais e começa a suspeitar que ela é a mulher das fotos. Quando chega a sua vez de falar com Lila, sua suspeita se confirma. Furiosa, ela confronta Lila, acusando-a de estar distraindo seu filho em vez de ajudá-lo a focar nos estudos.
Em meio à discussão, a mãe de Smith exige que Lila termine qualquer coisa que esteja acontecendo entre eles imediatamente, ameaçando expor toda a situação caso ela não obedeça. Com raiva, ela sai tempestuosamente da sala, exatamente no momento em que a diretora chega. Percebendo o comportamento alterado da mulher, a diretora olha para Lila e pergunta o que acabou de acontecer. Lila mentiu, dizendo que a mãe de Smith estava apenas com pressa para ir embora. Quando Smith chega em casa à noite, sua mãe o repreende duramente e diz: "Você precisa parar com isso porque ela é sua professora." Smith, irritado, responde: "Isso não tem a ver com ser professora ou aluno. Eu a amo e faria qualquer coisa por ela." Seu pai, vendo a mudança positiva no filho desde que conheceu Lila, o apoia. No entanto, sua mãe se recusa a aceitar o relacionamento. Enquanto isso, Lila também conta tudo para sua mãe, que fica furiosa e diz: "Você deveria ter pensado nisso antes de dar esse passo." Seu irmão também não a apoia, deixando-a completamente isolada. Agora, ela se vê forçada a escolher entre seu amor por Smith ou sua família. Por outro lado, a mãe de Smith continua tentando convencer o marido, dizendo: "E se amanhã nossa filha quisesse casar com um homem de meia idade, o que você faria?" Com o tempo, até o pai de Smith percebe que o relacionamento é inaceitável e decide não discutir mais. Smith, determinado a ficar com Lila, vai até a casa dela, mas ela o pede para ir embora, explicando que não quer perder seu emprego. Após uma discussão acalorada, ele sai, frustrado. No entanto, mais tarde naquela noite, ele deixa um bilhete em seu portão com um pedido de desculpas. Quando Lila encontra o bilhete, abre o portão e vê Smith parado ali, segurando flores. Eles passam a noite juntos e na manhã seguinte conversam sobre o que fazer. Smith sugere que usem suas economias para fugirem juntos, mas Lila recusa, dizendo que precisam pensar com maturidade. Ao chegarem na escola, Andrew os vê conversando e fica furioso. Cheyenne, aproveitando a oportunidade, joga mais lenha na fogueira, instigando ainda mais a raiva de Andrew. Naquela noite, enquanto Lila trabalha até tarde, Andrew se aproveita da situação e tenta forçá-la a algo. Smith percebe o estado dela depois do ocorrido e fica furioso, mas Lila o impede de agir impulsivamente. Ela revela que Andrew sabe sobre o relacionamento deles e o alerta para não fazer nada que piore a situação. No entanto, no dia seguinte, tomado pela raiva, Smith perde o controle e ataca Andrew na escola. A situação se agrava e a polícia é chamada. Smith acaba sendo preso. Dias depois, quando finalmente é solto, Lila o espera do lado de fora, mas sua mãe chega primeiro e o leva embora, deixando Lila completamente arrasada. Diante disso, Lila decide tomar uma atitude e marca um encontro com Andrew. Durante a conversa, ela revela que tem imagens do local onde ele a atacou e o ameaça, dizendo que fará uma denúncia se ele não retirar sua queixa contra Smith. Encurralado, Andrew não tem escolha a não ser concordar. Os dias passam e Smith para de frequentar as aulas, o que faz Lila se sentir culpada por tudo o que aconteceu. Acreditando que arruinou a vida de ambos, ela decide se mudar para outra cidade e recomeçar. Enquanto arruma suas coisas, Smith aparece chorando ao ver as malas prontas. Desesperado, ele pergunta para onde ela está indo. Lila responde que tem um trem às 14 horas. Com o coração partido, Smith se ajoelha e implora para que ela fique. Lila, tentando ser forte, explica que ele tem um futuro brilhante pela frente e que precisa focar nos estudos e na carreira. Mesmo diante da dor de Smith, sua decisão já está tomada. Smith volta para casa completamente devastado. Sua mãe tenta consolá-lo, dizendo: "A vida não acaba aqui, haverá outras decepções no futuro." Enquanto isso, Lila revisita a poesia, que no início despertou seus sentimentos por Smith. Voltamos à cena inicial da história, onde tudo começou. Smith, por sua vez, se tranca no quarto e se afunda na tristeza. Pela primeira vez, ele sente o verdadeiro peso de um coração partido